Olá, bem-vindos para mais um estudo da obra Os Mensageiros, pela psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Estamos no nosso estudo de número 18, passando pelos ensinamentos de André Luiz sobre a realidade do mundo espiritual, nas suas atividades junto ao nosso lar e também aos postos de socorro próximos à crosta da terra, bem como na sua atividade junto aos encarnados, nas inúmeras missões que ele adotou junto a Aniceto e a Vicente. No estudo de ontem, nós acompanhávamos a chegada de André Luiz, Aniceto e Vicente ao Rio de Janeiro, lembrando que nosso lar é uma colônia vinculada a essa cidade e também a outras regiões, conforme veremos hoje. Eles chegavam, então, depois da visita feita aos postos de socorro, especialmente daquele coordenado por Alfredo e sua esposa Ismália, e agora, depois de alguns dias de viagem, eles chegavam, então, ao plano físico, à cidade do Rio de Janeiro. Vemos aí, então, no diálogo entre André Luiz e Aniceto, que a luz do sol começou a banhá-los, dando então o ensejo de agradecimento a Deus pela bênção do sol. André Luiz então pergunta como eles iriam se orientar ali, naquela cidade. Aniceto começa a responder dizendo que eles até poderiam se utilizar da bússola, porém, eles educariam o seu pensamento para orientarem-se dentro da energia que rege o campo magnético da América do Sul. Vejam como esses espíritos são elevados, pois se utilizam de muitas percepções que nós ainda não trazemos e que, por isso, necessitamos de instrumentos para isso. Aniceto, portanto, revela que eles se utilizariam de um pensamento educado para esse mistério. Empregamos de novo a capacidade volitante e, dentro em pouco, as matas de Petrópolis estavam à vista. Então, notem que novamente André Luiz revela que eles poderiam utilizar a volitação, que eles tiveram que usar o transporte natural a pé, mas naquela região, já na terra, eles conseguiam volitar. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, Aniceto, se aproximaram do mar, num exercício respiratório de maior expressão. Então aqui já vem uma outra informação importante, que nós já colhemos em outras obras, sobre a função também do mar nessa reposição energética dos espíritos, de nós encarnados também, porque essa grande energia constante do movimento das ondas, do sal, do próprio elemento água, traz aí essa renovação energética. André Luiz então diz que Vicente e ele estavam exaustos. Reconheciam que o esforço tinha sido significativo para as suas forças diminutas. Então vejam que a viagem foi muito cansativa para André Luiz e Vicente. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Os encarnados, então, passavam pelos espíritos de André Luiz e Vicente, apressados, cada um pensando nos seus problemas aqui da terra, vinculados estritamente à matéria. Fonfonavam ônibus repletos, a grande baía figurava-se-nos cheia de forças renovadoras. Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto convidou André Luiz e Vicente de forma amável. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos, muito cansados. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta.
Então vejam que Aniceto vai mostrar a André Luiz e Vicente alguns locais que eles poderiam repousar, na terra mesmo, no Rio de Janeiro, já que nosso lar, a colônia que se situava no plano espiritual, tinha também alguns refúgios diretamente na cidade do Rio de Janeiro. Entremos então no capítulo 34, Oficina de Nosso Lar. André Luiz vai dizer que entre 18 e 19 horas atingiram uma casa singela de um bairro modesto. No longo percurso, através das ruas movimentadas, surpreendia André Luiz de forma grande, porque se deparou por quadros totalmente novos. Identificava a presença de muitos desencarnados de ordem inferior, seguindo os passos de transeuntes vários ou colados a eles em abraço singular. Olha que interessante. André Luiz vê então que, junto a muitos encarnados, havia espíritos vinculados a eles, andando próximos, seguindo os passos, e muitos abraçados, colados a eles. Muitos dependuravam-se a veículos. Olha só, muitos espíritos estavam pendurados nos veículos. Contemplavam nos outros das sacadas distantes. Alguns em grupos vagavam pelas ruas, formando verdadeiras nuvens escuras que houvessem baixado repentinamente ao solo. Então vejam que ontem a gente recebeu a informação de André Luiz que ele não poderia descrever aspectos monstruosos de alguns espíritos próximos à Terra. Agora, essa descrição ele teve autorização de nos informar. Espíritos colados a nós aqui na Terra, nas sacadas dos prédios, pendurados nos carros, andando em grupos na rua, em verdadeiras nuvens escuras. André Luiz diz então que ficou assustado. Não havia percebido essas ocorrências nas excursões anteriores à Terra. Vejam que André Luiz estava com uma visão mais ampla nessa visita. Ele já tinha visitado a Terra e não tinha notado esse tipo de situação, de tantos espíritos vinculados aos encarnados e em grande número, até mesmo pendurados nas sacadas e nos carros. Aniceto, porém, explicou que não fora vão o auxílio recebido para a intensificação do poder visual. E aqui eu relembro mais uma vez que André Luiz e Vicente, antes de deixarem nosso lar, eles passaram por um setor que ampliou a sua visão espiritual, a sua visão do perispírito e da mente. Por isso eles exalaram, externaram uma luz quando estavam ainda no trajeto até a Terra, e André Luiz agora enxergando mais o mundo espiritual. E isso é muito interessante de notar porque André Luiz também é um espírito, mas isso não significa que ele vê tudo que se passa no mundo espiritual. E isso é uma lição importante para os espíritas e para os simpatizantes, porque muitos pensam que quando a gente desencarna, passa a ter toda a visão do mundo espiritual, e não é assim. Nós enxergamos de acordo com a nossa vibração, com a nossa sintonia. As diversas regiões espirituais, dimensões, existem de acordo com a sintonia de cada um. Então André Luiz só estava enxergando outros espíritos iguais a ele, outros espíritos, por conta da sua visão ampliada pela terapêutica que ele passou junto de Vicente naquela sessão antes de deixar nosso lar. Eles estavam em tarefa de observação ativa para o aprendizado. Por isso tinham recebido essa visão extra. André Luiz diz, porém, que não dissimulava a surpresa. As sombras sucediam-se umas às outras. Ele via várias
sombras. E posso garantir que o número de entidades inferiores, invisíveis ao homem comum, não era menor nas ruas ao de pessoas encarnadas, em contínuo vai e vem. Então vejam que informação também interessante. O número de espíritos que vagueiam com os encarnados, André Luiz está garantindo aqui que não era menor que dos encarnados. O número de espíritos não é menor que o dos encarnados vagando nas ruas da cidade, no plano físico, num contínuo vai e vem de espíritos. Nós temos a informação, que a população espiritual é muito maior que a população encarnada. E isso é natural que a gente perceba nas obras essa quantidade enorme de espíritos. Se eu não me engano, a informação que Divaldo deu era de 8 bilhões de espíritos no planeta, desencarnados. Não havia ali a serenidade dos ambientes de nosso lar, nem a calma relativa do posto de socorro de Campo da Paz. Então André não sentia serenidade no plano físico, ainda mais no Rio de Janeiro, né? Não desmerecendo a cidade, eu sou carioca, mas de fato a energia da cidade do Rio de Janeiro é de fato pesada, né? De outras cidades também. Porém, o Rio de Janeiro tem essa questão do carnaval, o destino turístico muito presente, a sensualidade, como característica até mesmo do povo em si. Então, não havia serenidade, a violência também, que a gente conhece, né? A serenidade do nosso lar, a serenidade de Campo da Paz, André não percebia ali no Rio de Janeiro, no sentido espiritual. Receios instalavam-se na sua alma, desagradáveis choques íntimos assaltavam seu coração sem que ele pudesse perceber de onde vinham. Então vejam que uma angústia natural já traz ao espírito só pelo fato dele estar na cidade do Rio de Janeiro. Certamente em outras cidades também, é que André Luiz está descrevendo aqui a cidade que ele visitou, que é a cidade do Rio de Janeiro. Mas qualquer local na Terra onde há ali aglomeração de pessoas, certamente os espíritos também sentem essas angústias. Tinha a impressão nítida de havermos mergulhado num oceano de vibrações muito diferentes, onde respirávamos com certa dificuldade. E aqui eu destaco mais uma vez, eles refletiram sobre a grande dor que é o espírito se aproximar do plano físico. E aí André Luiz passou a imaginar como os missionários divinos devem sofrer para reencarnar na Terra. E aí eu fiz a reflexão de Jesus, como Jesus deve ter sofrido para reencarnar num corpo físico aqui na Terra. André Luiz fala nessa dificuldade até mesmo de respirar. Ele, espírito, aqui no plano físico. Nosso instrutor, Aniceto, esclarecia que com o tempo os poderes seriam dilatados para resistirem àquelas sensações penosas e que o que eles sentiam eram por conta da circunstância de ser a primeira vez que eles desciam ao ambiente da crosta num serviço de análise mais intenso. Então vejam que Aniceto explica a André Luiz o motivo deles estarem sentindo as angústias, a dificuldade de respirar e todas essas sensações desagradáveis. Também um dos motivos era porque era a primeira visita deles para observar como se dava a convivência dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados. Aniceto recomendou então aos dois bom ânimo e que conservassem fortaleza mental ante aqueles quadros menos estimáveis que eles se defrontassem. Que eles não se assustassem, então, que eles pudessem lidar melhor com qualquer situação que eles viessem a constatar ali na Terra.
A eficiência do auxílio, exclamava ele, necessita de educação persistente. Então, para nós podermos auxiliar o outro, precisamos nos educar constantemente. Não seria possível ajudar alguém prendendo-nos a fraquezas de qualquer espécie. Abandonar fraquezas, portanto, é uma necessidade para auxiliarmos os outros. Os conselhos de Aniceto acalmaram a André Luiz, que estava com a alma surpreendida e inquieta. E ele tudo fazia no seu íntimo para ajustar aos alvitres do bondoso orientador, para ouvir os conselhos e aplicá-los. Mesmo porque ele dizia que diversos companheiros adiavam nobres realizações por conta das manifestações de um receio injustificável. Olha que interessante. Muitos espíritos adiam realizações, ou seja, deixam de fazer certos trabalhos porque têm receio, têm medo, muitas vezes injustificáveis. Que isso sirva de lição para nós também. Que nós não deixemos de trabalhar, de ajudar, de fazer o bem por conta de receios, de medos bobos, que muitas vezes são medos bobos. Aquela residência de aspecto tão humilde que eles tinham se dirigido proporcionava a André Luiz cariciosa impressão de conforto. Então era um local simples, mas confortável. Estava lindamente iluminada por clarões espirituais que recordavam precisamente nossa cidade tão distante. Então eles foram para um lugar simples, humilde, que estava iluminado pelo lado espiritual, lembrando até mesmo nosso lar. Fundamente surpreendido, André Luiz diz que reparou que o orientador tinha parado, Aniceto havia se detido. Notando a admiração deles, Aniceto indicou a casa pobre e falou: teremos aqui o nosso refúgio. Então eles passariam aquela semana de trabalhos naquele local. É uma oficina que representa nosso lar. Veja que interessante, eles chegaram numa casa humilde, uma casa simples, talvez seja um centro espírita, mas que era o refúgio de nosso lar, uma oficina de trabalho, na terra. André Luiz diz então que um profundo assombro empolgou seu íntimo, mas ele não teve oportunidade para fazer perguntas. Precisava seguir Aniceto, que tinha tomado a direção daquela casa pequena. Aproximaram-se do jardim que rodeava a construção muito simples e, estupefato, André Luiz observou que vários companheiros espirituais estavam à janela, saudando eles alegremente. Então eles foram recebidos por espíritos também de colônias no plano espiritual que estavam ali acenando para eles pelas janelas. Que significava tudo aquilo? Perguntou André Luiz. De outras vezes ele tinha visitado a sua cidade, o Rio de Janeiro, e seu antigo lar, mas nunca tinha visto aquilo. Aniceto percebeu a perplexidade de André Luiz e lhe explicou: os irmãos que nos saúdam são trabalhadores espirituais que se abrigam nesta tenda de amor. Então os espíritos que estavam ali dentro, recebendo André Luiz, acenando e sorrindo pela janela, eram trabalhadores espirituais. Um cavalheiro muito simpático e acolhedor abriu a porta para eles. Esse detalhe foi outra nota imprevista para André Luiz. Isso não acontecia quando ele voltava à sua velha casa na terra. As portas fechadas não ofereciam obstáculos para ele. Ali, porém, havia um sistema vibratório de vigilância que ele não conhecia até então. Olha que informação também interessante para a gente aprender. Mesmo no plano físico, para o espírito que já sabe que está desencarnado e sabe que a matéria não é um obstáculo para ele, ele consegue atravessar as portas das casas. Porém, naquela casa, ele não conseguia, porque
tinha um sistema de segurança que ele desconhecia. A porta era material, mas era necessário que alguém abrisse para eles entrarem, porque tinha um sistema de vigilância vibratória ali. Olha que interessante, o sistema vibratório de vigilância. Não entra qualquer um, mesmo espírito, mesmo sabendo que está desencarnado e que a matéria não é um obstáculo para ele. Em certos lugares não pode entrar, existe uma proteção. Nosso instrutor envolveu o anfitrião num abraço amistoso, apresentando André Luiz e Vicente logo depois. Meu caro Isidoro é o nome daquele espírito. Aqui estão nossos amigos Vicente e André, novos cooperadores de serviço em nosso lar. Muito bem, exclamou Isidoro, abraçando os dois. Nossas atividades precisam de trabalhadores operosos. Entrem, por favor. E acrescentou: a casa pertence a todos os cooperadores fiéis do serviço cristão. Vejam mais uma vez: quem quer trabalhar tem trabalho. Ali haviam espíritos que estavam trabalhando e que sempre precisavam de mais e mais trabalhadores, como André Luiz e Vicente, que chegavam ali pela primeira vez como trabalhadores. Era a primeira vez então que André Luiz via uma entidade espiritual com tão segura chefia de uma casa terrestre. Olha que interessante. Era a primeira vez que André Luiz conhecia alguém que era chefe, algum espírito que é chefe de uma casa na Terra, de uma casa material. Entraram então naquele local e ele, surpreendido, reparou o interior. A paisagem material mostrava alguns móveis singelos, velhos quadros a óleo nas paredes alvas, velha máquina de costura movimentada por uma jovem que aparentava ter 16 anos, um rapaz de 12 anos, presumíveis, atento a cadernetas de exercício escolar, 3 crianças de 9, 7 e 5 anos aproximadamente, e como figura central do grupo doméstico, uma senhora de 40 anos, mais ou menos, tricoteando uma blusa. Então vejam que era a casa frequentada por muitos espíritos e que no plano físico abrigava uma família. Uma senhora com seus 40 anos, uma adolescente de 16 e 3 crianças. André Luiz notou que da fronte, do tórax, do olhar e das mãos dessa senhora irradiava-se luz incessante, que não permitia a ele sofrear expressões admirativas. Então André Luiz ficou admirado que daquela senhora emanava luz da sua cabeça, dos seus olhos, das suas mãos, do seu tórax. Vejam que espírito encarnado e sintonizado com as esferas superiores. Aniceto designou então essa senhora e falou: temos aqui a nossa irmã Isabel. Para os olhos humanos, ela é viúva de Isidoro, mas para nós é uma servidora leal nas atividades da fé. Então está explicado por que Isidoro abriu a porta da casa, como se fosse dono da casa. Ele realmente era dono da casa, porque havia sido marido de Isabel. Desencarnou e continuou ali, naquele trabalho. Por isso recebia como anfitrião os espíritos que desejavam trabalhar. André Luiz então reparou que Dona Isabel parecia de algum modo registrar a presença deles. Dona Isabel, portanto, é médium, acusando certa surpresa no seu olhar, mas Aniceto adiantou-se, esclarecendo: nossa amiga é senhora de grande vidência psíquica, mas os benfeitores que nos orientam os esforços recomendam não se lhe permita a visão total do que se passa em torno de suas faculdades mediúnicas. Então Isabel era médium, mas os mentores limitavam a sua visão espiritual, para que ela não visse tudo o que se passava ali. O conhecimento exato da paisagem espiritual em que vive talvez lhe prejudique a tranquilidade. Então vejam que havia um motivo
por esse bloqueio. Ela não via tudo o que se passava no plano espiritual. Por quê? É fácil de compreender. Imagine para uma médium que tem seus afazeres na Terra enxergar plenamente uma intensa movimentação de espíritos na sua casa. Aquela casa ali era um serviço, era um posto de serviço, era uma oficina de trabalho para a colônia Nosso Lar. Então a movimentação espiritual era muito intensa. Por isso, como caridade, os mentores limitaram a visão mediúnica de Isabel, para que ela não visse tanto a movimentação dos espíritos, a fim de que não prejudicasse a sua vida, não prejudicasse a sua tranquilidade. Isabel, portanto, apenas pode ver mais ou menos a 20ª parte dos serviços espirituais em que colabora de modo direto. Então, apesar dela ser uma servidora que colaborasse de modo direto para as atividades, ela via apenas uma 20ª parte dos trabalhos. A essa altura, Isidoro nos indicou uma pequena sala e falou a Aniceto: desculpem-me se não lhes posso acompanhar no repouso necessário. Descansem, contudo, à vontade. Tenho serviços urgentes na recepção de outros amigos. Então Isidoro, o anfitrião, indicou para eles uma sala, um local para eles repousarem. André Luiz e Vicente estavam muito cansados por conta da viagem. Eles iriam ali descansar enquanto Isidoro continuava com suas atividades. Nosso mentor agradeceu comovidamente e acompanhou ele. Alcançaram então um modesto salão, pobremente mobiliado, mas quase repleto de entidades envolvidas em conversação edificante. Então havia entidades evolvidas, ou seja, evoluídas, espíritos nobres ali naquele local, conversando de maneira edificante, para que eles repousassem também. Luzes confortadoras brilhavam em todos os cantos daquele local. Havia um velho relógio, uma tosca mesa de grandes proporções, uma dúzia de cadeiras e alguns bancos rústicos. Vejam então que aquela casa servia de atendimento também. A claridade espiritual reinante, todavia, era de maravilhoso efeito. Havia uma claridade espiritual que reinava no ambiente. Muita gente esclarecida e generosa, do plano invisível aos humanos, se reunia ali. Olha que interessante, né? Aquela casa simples, modesta, era um local de encontro de espíritos nobres. E aí a gente fica, naquele desejo que a nossa casa também seja assim. Quem sabe, se a gente ora todos os dias, se a gente realiza esses estudos, esses trabalhos de caridade também espiritual, quem sabe a nossa casa também não é um local de refúgio para espíritos nobres, de repouso para aqueles que querem o bem, estão em atividade aqui na Terra e procuram a nossa casa como forma de repousar. É uma grande honra, para quem mantém um ambiente sadio, familiar, com bons pensamentos, com vibração elevada, que isso sirva também de estímulo a nós, para que a nossa casa na Terra também seja um local de encontro de espíritos nobres, gente esclarecida e generosa do plano espiritual. Aniceto então cumprimentou os grupos que eram mais íntimos a ele de modo especial e apresentou André Luiz e Vicente com a bondade de sempre. Eles então sentiram a admiração quando viram eles num canto do salão. Estamos numa oficina de Nosso Lar, o que já foi revelado. Isidoro e Isabel, Isidoro desencarnado, Isabel encarnada, edificaram esse local num ato de heroísmo e fé, tendo saído de nossa cidade para essa tarefa há mais de 40 anos. Então eram 2 indivíduos cidadãos de Nosso Lar, mais pessoas que deixaram Nosso Lar em missão espiritual. Isidoro e Isabel deixaram Nosso Lar há mais de 40 anos,
reencarnaram e criaram na Terra, no Rio de Janeiro, um local de tarefas espirituais, de refúgio, de repouso. Graças a Deus, ambos têm vencido galhardamente, ou seja, amplamente, árduas provas e mantêm seus compromissos corajosamente em serviço na crosta. Então era um exemplo raro de espíritos que venceram, então. Porque nós vimos aqui, né, antes de André Luiz, Vicente e Aniceto deixarem nosso lar, eles se encontraram com diversos espíritos que faliram na Terra, falharam na missão. Isidoro e Isabel, porém, não falharam, tinham cumprido suas provas árduas e as suas missões na crosta terrestre. Há 3 anos, voltou ele para a nossa esfera, ou seja, Isidoro desencarnou. E, contudo, graças ao altruísmo da esposa e aos vínculos de amor espiritual que conservam, acima de todas as expressões físicas, continuam estreitamente unidos, como no primeiro dia do reencontro na existência material. Olha que bonito! Apesar da morte de Isidoro, ele continuava ligado à sua esposa Isabel, que prosseguiu no mundo físico, encarnada, como se ainda estivessem casados no primeiro dia em que se reencontraram na Terra. A união deles era, então, muito forte, ultrapassava os liames físicos, os interesses materiais. Estavam estreitamente unidos espiritualmente. Dada essa circunstância invulgar, incomum, as autoridades de nosso lar concederam-lhe permissão para continuar nesta casa, como esposo amigo, pai devotado, sentinela vigilante e trabalhador fiel. Então aqui mais uma lição. Isidoro estava na sua casa física como exceção. Ele foi autorizado pelos mentores de nosso lar, autoridades de nosso lar. Porque o trabalho que eles tinham construído era tão bonito, o que eles tinham realizado era tão elevado, que ele teve autorização especial para, mesmo depois de desencarnado, continuar no plano físico, na casa que ele habitava, como pai, como marido, como sentinela daquele lar. Geralmente, espíritos que ficam ligados à casa não são espíritos desprendidos da matéria. Pelo contrário, são espíritos que estão vinculados aos bens materiais, e isso é negativo. Mas Isidoro é uma exceção. Ele não está ali por apego à casa, por apego aos bens materiais, nem apego às pessoas. Ele estava ali em serviço, autorizado pelas autoridades de nosso lar, por ser um trabalhador fiel à causa. Observando a surpresa de André Luiz, Aniceto acrescentou: sim, amigos, o acaso não define responsabilidades, nem atende à construção séria. Ou seja, nada existe por acaso. O acaso não cria construções sérias. Olha que frase interessante. O acaso existe, mas ele não constrói coisas sérias. Não há, portanto, coincidências quando diz respeito à nossa vida, às nossas conquistas, às nossas expiações. Tudo tem uma causa. A edificação espiritual pede esforço e dedicação. Aniceto não. Isidoro e Isabel, portanto, haviam, por esforço e dedicação, construído algo que ultrapassava o plano físico e concedeu a ele uma permissão excepcionalíssima. Eu nunca tinha visto nenhum outro caso que ocorresse esse fato, em que Isidoro obteve uma autorização dos planos superiores para permanecer na Terra, como pai de família, mesmo em espírito. Assim como os navios do mundo necessitam de âncoras firmes para atenderem eficientemente a sua tarefa nos portos, também nós precisamos de irmãos corajosos e abnegados que façam o papel de âncoras entre as criaturas encarnadas, a fim de que, por elas, possam os grandes benfeitores da espiritualidade superior
se fazerem sentir entre os homens ainda animalizados, ignorantes e infelizes. Então vejam que comparação interessante utilizada por Aniceto. Ele fala que os navios na terra precisam das âncoras para trabalharem bem nos portos. Então, da mesma forma que o navio precisa da âncora, eles também precisavam de certos espíritos, certas criaturas encarnadas, para servirem como âncoras entre os espíritos, entre os demais amigos, irmãos encarnados na terra, sofredores, ignorantes, infelizes. Então, esses indivíduos são como âncoras, que trazem segurança, que trazem proteção, que trazem firmeza à embarcação quando está no porto. Entremos então no capítulo 35, Culto Doméstico. Nas primeiras horas da noite, vai dizer André Luiz, Dona Isabel abandonou a agulha e convidou os filhos para o culto doméstico. Então veja que Isabel cultivava o estudo do Evangelho, a oração diária na sua casa. Parou de trabalhar com a costura e convidou seus filhos para orar. Notando o interesse que despertava nas crianças, Aniceto explicou: as meninas são entidades amigas do nosso lar, que vieram para serviço espiritual e resgate necessário na terra. Então vejam, não só Isidoro e Isabel eram de nosso lar, mas também as meninas, as filhas deles, também eram espíritos já esclarecidos. Por isso, ficaram felizes quando a mãe falou, vamos orar. Porque quando a criança é rebelde, ignorante ainda, inferior, ela não quer orar, né? A gente mesmo, pelo menos eu posso falar por mim, quando eu era mais novo, não gostava muito, né? Mas aquelas meninas eram de nosso lar também. Estavam em serviço espiritual. O mesmo, porém, não acontece ao pequeno, que procede de região inferior. Aí, ó, esse pequeno se assemelha mais a nós. O filho, então, menor, não gostava de orar, porque ele tinha vindo de regiões inferiores antes de reencarnar. De fato, André Luiz diz que identificava a situação perfeitamente. O rapazola não se revestia de substância luminosa e atendia ao convite materno não como quem se alegra, mas como quem obedece. Então esse menino não emanava luz, como André Luiz via nas demais pessoas ali, nas mulheres da casa, e ele atendeu ao pedido da mãe porque obedecia à sua autoridade, não porque gostava do Evangelho. Com tamanha naturalidade, se sentaram todos em torno da mesa, que compreendia a antiguidade daquele abençoado costume familiar. Aqui eu faço uma anotação que eu acho muito importante. Devemos estimular nas nossas famílias o culto do Evangelho no lar. Separar pelo menos uma vez na semana para estudar o Evangelho, segundo o Espiritismo, ou, para quem não é da religião espírita, realizar oração conforme a sua doutrina, a sua religião. Mas não deixar de orar em família. Desligar o celular, guardar os celulares, desligar a televisão, sentar-se à mesa e orar juntos. Era um costume familiar, portanto, antigo naquela família. A filha mais velha, que atendia por Joaninha, trazia cadernos de anotações e recortes de jornais. A viúva, Isabel, sentou-se à cabeceira e, após meditar breves instantes, recomendou à pequena Nelly, ou Nelly, de 9 anos, fizesse a oração inicial do culto, pedindo a Jesus o esclarecimento espiritual. Então, nessas singelas palavras também a gente pode colher lições. Vejam que Isabel pede a criança para fazer a oração, uma menina de 9 anos. Essa é outra lição que a gente também deve receber, porque muitos religiosos ignoram as crianças, ou então fazem o evangelho, fazem a prece e
coordenam a atividade só eles falando, só o adulto fala, o que torna para a criança cansativo, chato. Então vejam que a obra também traz essa lição. Coloca a criança para fazer a oração inicial. A menina de 9 anos faz a prece. Não precisa ser bonita, longa, complexa. Uma prece simples, na voz de uma criança. Há beleza nisso, há elevação também. Então todos os trabalhadores invisíveis sentaram-se de forma respeitosa. Olha a importância do culto no lar. Quem sabe, enquanto a gente fala aqui, estuda essa obra, não há espíritos também sentados ouvindo a nossa palavra. De acordo com as obras que a gente estuda, isso é uma realidade. Então vejam que, quando a família se preparou para orar e se sentou para isso, a atividade espiritual também fez uma pausa para orar com eles. Isidoro e alguns companheiros mais íntimos do casal permaneceram ao lado de Dona Isabel, sendo quase todos vistos e ouvidos por ela. Então Isabel, como trazia sua mediunidade, ela via o esposo e amigos íntimos perto dela enquanto realizava o culto no lar. Tão logo começou aquele serviço espiritual da família, as luzes do ambiente se tornaram muito mais intensas. Vejam a visão espiritual de André Luiz, percebendo esses detalhes. As luzes ficaram mais intensas. Profunda sensação de paz envolvia o seu coração. A pequena Nelly, em voz comovente, fez a prece: Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Se está em vosso santo desígnio que recebamos mais luz, permiti, Senhor, tenhamos bastante compreensão no trabalho evangélico. Dai-nos o pão da alma, a água da vida eterna. Sede em nossos corações, agora e sempre. Assim seja. Uma prece linda, então, da criança, iniciando os trabalhos. Dona Isabel pediu à filha mais velha que lesse uma página instrutiva e consoladora, e, em seguida, algum fato interessante do noticiário comum, ao que Joaninha atendeu, lendo pequeno capítulo de um livro doutrinário sobre a irreflexão, em um episódio triste de jornal leigo. Então vejam que interessante esse culto do Evangelho no lar. Nós que estamos acostumados a fazer, sabemos que a gente senta, faz uma oração inicial, lê um livro de página, que é um livro com uma mensagem menor, e depois faz o Evangelho e comenta com a família, orando ao final. Aqui é uma peculiaridade. Além de ler uma página, um livro de página com uma lição evangélica, Dona Isabel pediu para a filha ler uma notícia de jornal. Olha que interessante. Eu, particularmente, nunca tinha visto esse tipo de atividade num culto no lar. Mas vamos aqui entender por que eles estão lendo uma notícia de jornal depois de ler uma página evangélica. A primogênita de Isidoro, que revelava muita doçura e afabilidade, parecia impressionada. Então a mais velha estava impressionada. Tratava-se de uma jovem de bairro distante, vítima de suicídio doloroso. Então, ela leu uma página do jornal que tratava de uma notícia de uma jovem que tinha se matado. O repórter gravara a cena com característicos muito fortes. A leitora estava trêmula, sensibilizada. Então eu acredito que eles faziam isso para atrair o espírito daquela notícia real, a fim de que fosse atendido ali, naquele culto. Então a filha mais velha leu a notícia de uma moça que tinha se matado e ficou muito sensível. Assim que Joaninha terminou, Dona Isabel abriu o Novo Testamento, como se estivesse procedendo ao acaso, mas em verdade, André Luiz percebeu que Isidoro, do seu plano, intervinha na operação, ajudando a focalizar o assunto da noite. Então vejam que algo que acontece muito aqui na Terra é por conta desse acontecimento. Quando vamos abrir uma página ao acaso, geralmente existe um mentor, um espírito de luz, um espírito que nos quer bem no plano espiritual,
direcionando a abertura daquela página, para que a lição que seja lida fosse aproveitada por todos. Então, quando Dona Isabel foi abrir a página, Isidoro, do mais além, no plano espiritual, direcionou a abertura daquela página para o seguinte versículo. A mensagem de hoje, a mensagem versículo de hoje, meus filhos, está no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E lendo o versículo 31, em voz alta, disse: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. André Luiz disse que observou então um fenômeno curioso. Um amigo espiritual, que ele reconheceu de ser de uma condição muito nobre, pelas vestes resplandecentes, colocou a destra sobre a fronte da generosa viúva. Então, enquanto a Dona Isabel lia o Evangelho, um espírito elevado colocou a mão na sua testa, na sua fronte, certamente para inspirá-la. Antes que perguntasse alguma coisa a Aniceto, ele explicou, bem baixinho: aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a interpretação espiritual do texto lido. Então notem que Dona Isabel é médium e, portanto, iria comunicar o espírito do Fábio, que iria interpretar a passagem evangélica que eles tinham acabado de ler. Os que estiverem nas mesmas condições dele poderão ouvir os seus pensamentos, mas os que estiverem numa zona mental inferior receberão os valores interpretativos como acontece entre os encarnados, ou seja, através da luz espiritual do verbo de Fábio pela voz da Dona Isabel. Então olha que interessante essa lição também. Por que que o Fábio, espírito, iria interpretar a passagem do Evangelho colocando a sua mão na testa de Dona Isabel? Por quê? Os espíritos evoluídos iguais a ele, na mesma sintonia dele, iriam ouvir a interpretação da página pelo seu próprio pensamento. Iriam ouvir o pensamento do Fábio. Mas os espíritos inferiores que estavam ali ouviriam a leitura da página e a interpretação pela voz da Dona Isabel. Seria o Fábio falando, mas a voz da Dona Isabel era necessária para que espíritos inferiores e os encarnados pudessem ouvir a lição. Porque se o Fábio comentasse somente, sem dar nenhuma inspiração a Dona Isabel, só os espíritos de luz o ouviriam. Os espíritos sofredores inferiores não conseguiriam ouvi-lo, porque não têm a mesma sintonia. Então o objetivo era que Dona Isabel, numa mediunidade, falasse o que o Fábio estava interpretando. Nosso mentor, Aniceto, não poderia ser mais explícito. Em poucas palavras, fornecera a súmula da extensa lição. André Luiz diz que notou a viúva de Isidoro numa profunda concentração por alguns momentos, como se estivesse absorvendo a luz que a rodeava. Em seguida, revelando uma firmeza extraordinária no olhar, iniciou o comentário. Então era Isabel falando, mas o espírito de Fábio que estava interpretando aquela mensagem. Lemos hoje, meus filhos, uma página sobre a irreflexão e a notícia de um suicídio em tristíssimas circunstâncias. Afirma o jornal que a jovem suicida se matou por excessivo amor. Quantas jovens não se matam por esse falso amor? Entretanto, pelo que vimos aprendendo, estamos certos de que ninguém comete erros por amar verdadeiramente. Então notem que interessante. Fábio iria comentar a página que caiu correlacionando com o suicídio lido no jornal pela filha mais velha de Dona Isabel. A página que havia caído era sobre irreflexão e combinava de fato com a atitude da jovem que se matou, que no momento de irreflexão ela tomou a decisão de tirar a própria vida. Fábio então fazia esse comentário
sobre a página que tratou da irreflexão, fazendo a vinculação com a notícia do suicídio, fruto justamente de uma irreflexão. Os que amam de fato são cultivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobrezinha estava doente, perturbada, irrefletida. Entregou-se à paixão, que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. Logo, quem se suicida por amor, entre aspas, na verdade, está se matando por uma paixão, não por um amor, porque o amor não ocasiona tragédia. O amor não exige sacrifícios que levam o indivíduo a sofrer por muitos anos, como é o caso do suicida. Então, na verdade, aquela jovem que afirmava ter se matado por amor, havia se matado por irreflexão, por uma paixão, por um sentimento que baixou a sua vibração, baixou o seu sentimento, colocando-a numa situação de degradação. Prosseguiu o Espírito: nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não é longa a distância. Olha só, da paixão ao sofrimento ou da paixão à morte, a distância não é longa. Por isso devemos sublimar as paixões, sublimar nossos sentimentos, angariar virtudes, limitar nossas paixões, procurar reduzi-las ao máximo, porque a distância da paixão para a morte ou para o sofrimento é muito curta. Lembremos, todavia, essa amiga desconhecida com um pensamento de simpatia fraternal. Então, por mais que ela tivesse errado ao se matar, por mais que ela tivesse se entregue a paixões, não olhemos para o suicida com olhar julgador, condenatório. Olhemos de forma fraternal, de forma simpática. Que Jesus a proteja nos caminhos novos. Não estamos examinando um ato que ao Senhor compete julgar, mas um fato de cuja expressão devemos extrair o ensinamento justo. Que fique aqui então a lição do estudo de hoje, de não julgarmos os suicidas, de não analisarmos o ato em si, mas o fato que originou esse suicídio, tanto na sua consequência quanto na sua origem, para que não caiamos nos mesmos erros. Reflitamos, portanto, nessa lição, buscando cultivar nas nossas casas a convivência com espíritos nobres, seja através da nossa conduta, dos nossos pensamentos, da nossa convivência com a nossa família, com o tipo de filme que a gente assiste, com o tipo de música que a gente ouve, mas principalmente com os nossos pensamentos, para que em nosso lar, e aí não se referindo à colônia, nosso lar, mas ao nosso lar na terra, a nossa casa, seja um local de repouso, um refúgio para espíritos nobres que trabalham aqui no plano físico. E quem sabe a gente possa contribuir com as nossas pequenas faculdades para que esses trabalhos também sejam bem-sucedidos. Agradeço a presença dos que estudam comigo aqui todos os dias e possamos refletir mais uma vez sobre as lições que tivemos de hoje e que prosseguiremos nos próximos estudos. Agradeço, acima de tudo, a Deus, nosso Criador, a Jesus, o nosso modelo e guia, e peço que esses espíritos trazidos para escutar a palavra do Evangelho se esclareçam, se arrependam dos erros cometidos, do tempo perdido na terra, dedicando-se apenas à matéria, que agora possam despertar no plano espiritual, a fim de que renovem seus pensamentos, suas atitudes, busquem um novo caminho, não mais aquele recheado de facilidades terrenas, de paixões, de baixezas e vilezas morais. Possamos, pelo contrário, enxergar na vibração do nosso Pai maior, do Cristo Jesus, nosso Salvador, o caminho que nos leva à perfeição, que nos leva à tranquilidade, à afabilidade, à doçura, à serenidade de pensamento e de vibração. Somente na companhia de Jesus Cristo
é que conseguiremos ter paz de espírito, paz de consciência, equilíbrio em nossas mentes, em nossa conduta, em nosso espírito. Dessa forma, poderemos espiar no futuro, nas encarnações que se seguirão, e darmos o exemplo, o testemunho e a certeza ao nosso Pai e aos nossos mentores que agora queremos o bem, que agora queremos trilhar um caminho de redenção, de ascensão espiritual, objetivando, em última instância, usufruirmos da companhia de Cristo Jesus. Muito obrigado, mestre amigo, e que o teu amor envolva toda a terra, que Maria Santíssima possa resgatar os suicidas, os maus, aqueles que se dedicam às guerras, à ruína da sociedade, à exploração dos sentidos e das paixões. Que esses indivíduos se arrependam o quanto antes, para que não sejam expulsos e sofram muito nos mundos inferiores que os aguardam. E que nós, nessa caminhada, estejamos cada vez mais distantes dessas escolhas terríveis, malignas, inferiores, trilhando um caminho de iluminação espiritual. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Um forte abraço a todos, então, e até o próximo estudo, em que iremos prosseguir analisando todas essas lições e ensinamentos. Até mais.